Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você e Joana de Ângeles, mais uma vez entrando em plenitude, fazendo o coração pulsar de amor e de alegria. Nós estamos aqui convidando você a fazer uma viagem deliciosa. Pegue a sua agendinha, porque vai ser tudo de bom.com na tua vida. É isso aí, nós vamos fazer uma viagem de cunho espiritual para o México. Que tal? Vão comigo? Vai ser muito bom, porque a gente vai fazer um roteiro muito gostoso através de todos os passos de Juana Inês de la Cruz, que foi, numa outra encarnação, né, a nossa Joana de Ângeles, mentora aqui do Seja Barra, e que vem sempre nos trazendo tantas informações, orientações de cunho psicológico, ou seja, estamos trabalhando o nosso interior. E através dessa viagem, você vai poder participar do 9º Congresso Espírita Mundial, de 2 a 12 de outubro. Então eu, você e, claro, Divaldo Franco vai estar conosco lá. Quem sabe ele vem fazer um passeiozinho com a gente. Nós vamos lá na casa, lá na fazenda, onde Juana Inês nasceu. Nós vamos nos 2 conventos onde ela viveu e vamos em muitos outros lugares. Tem um local que chama lá Irmão Sol, Irmão Lua. O que será que traz isso? Qual a parte da história que vai mexer com você? Pois é, e sem contar que a gente vai poder conhecer alguma coisa do outro lado. Ou seja, aquele lado que nem todos os olhos podem ver, mas o coração pode bater mais forte. Então, olha só, entre em contato com a Consciência Eventos. Você vai entrar pelo telefone 2148-0674, 2148-0674 ou 999-353589. Livraria Joana de Ângeles, ali no Catete, com a nossa amiga Iracema e Tupinambá. Você pode entrar em contato pelos telefones 2265-2065 ou então pelo telefone 99641-8574. Agora, acessar o e-mail através da eventos@conscienciaeditora.com. Vale a pena. Eu, você, Joana de Ângeles e muitos bafões, muita magia. É isso aí. E hoje nós temos uma coisa muito importante para te falar e que vai mexer com você e com todos na tua casa. Presta atenção, olha só. Nós temos aqui uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que tem um trabalho um pouquinho diferente do seu, do meu e da maioria das mulheres. Uma mulher forte, determinada, linda, charmosa, mas que tem uma profissão que é fantástica. Bota todos os pingos nos is. Olha só o currículo dela. Ela é da área criminal, atuando principalmente com os seguintes temas: crimes cibernéticos, baleia azul, aborto, pedofilia, cyberbullying e aqueles boatinhos eletrônicos, né, que você cai toda hora. Pois é, você sabe do que eu estou falando? Estamos falando da Fernanda Santos Fernandes, quase minha parente, pelo Fernandes.
Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada pela Universidade Católica Dom Bosco em Civil e Processo Civil, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Petrópolis e, claro, com foco na violência doméstica. Uma delegada de polícia do estado do Rio de Janeiro. E hoje ela vai falar muita coisa a você e que você deve ficar extremamente atenta. Como vai, doutora Fernanda? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Uma alegria muito grande poder falar sobre esses assuntos, né? Que eu acho que é o dia a dia de todo mundo, porque acho que não tem quem não acessa qualquer tipo de mídia. Sim, hoje em dia é muito comum, né? As redes sociais hoje são uma realidade, né? Na verdade, a gente tem um computador na palma da mão, que é o celular. Exato. Então, a gente acorda, né? Olhando as redes sociais, fazendo compras, né? Enfim, a gente está praticamente hoje no mundo digital, né? Sim. Tudo é feito na era digital. Então, realmente, hoje a gente tem os bônus e os ônus, né? Na verdade, as consequências do uso inadequado das redes sociais, enfim, não só das redes sociais, mas também da internet como um todo. Perfeitamente. Quando a gente fala, né, sobre crimes envolvendo criança nessas redes sociais, a gente fica preocupado porque culmina sempre numa dor maior, né? Com a intensidade que hoje tem essa conectividade, o mundo se encontra totalmente interligado e as pessoas têm acesso em qualquer local, qualquer país, a qualquer hora, não tem direcionamento exclusivo. Porém, a criança acaba sendo um alvo fácil, né, para aquelas mentes criminosas. E a gente sabe que acontecem muitos crimes virtuais. Quais são os principais crimes cibernéticos cometidos contra a criança? Hoje, atualmente, a gente tem inúmeros crimes que podem ser cometidos contra criança e adolescente, até porque, como você falou, eles são extremamente vulneráveis, inexperientes, Sim. né? E às vezes também usam a internet de forma ilimitada e sem fiscalização. Isso é um problema grave, Com né? certeza. Porque, na verdade, o que a gente tem ali são crianças e adolescentes que não sabem o poder da internet, as consequências. Então, eles estão ali ou praticando o ato infracional, Com né? certeza. Porque adolescente pratica ato infracional análogo a crime, ou sendo vítima de crimes, né? E a gente tem a pedofilia, a gente tem o cyberbullying, né? Hoje, através de jogos inocentes, tem ali um pedófilo num chat, né, com perfil falso, falando com a criança, né, ou com o adolescente. A gente tem a pedofilia que a gente diz virtual, né, que é aquela pedofilia que assim, principalmente praticada pelas redes sociais, né, ou pelos chats. Mas a gente tem também a questão não só da pedofilia virtual, mas também daquilo que a pedofilia virtual acaba acarretando, né? Porque, como eu vou explicar mais à frente, a gente pode também ter criança e adolescente vítima de estupro virtual, né? Olha Pela só. internet, vítima de cyberbullying, porque às vezes quando vaza um vídeo ou uma foto íntima, né, um arquivo íntimo de uma criança e adolescente, aquela criança depois na escola vai ser vítima de bullying, Com né, certeza. de cyberbullying. E hoje, depois que viraliza, a gente não tem nem como tirar aquilo das redes sociais mais, porque a gente não sabe nem o alcance mais daquilo. Às vezes, em outro país, a pessoa viu, né? Então, assim, é muito difícil, né? Assim, e a criança e adolescente, eles não têm maturidade para lidar com esse tipo de consequência, né? Então, às vezes, uma brincadeira inocente, né? Um namoro, né? Que a pessoa acaba tirando uma foto mais íntima, acaba enviando para outro adolescente, enfim. Aquilo dali acaba, né, criando consequências gravíssimas para a criança e para o adolescente, que eles depois não têm como lidar com isso. Porque, na verdade, quando vai alguma coisa para a internet, o local onde originou aquilo pode ser removido. Sim. Mas quem baixou tudo aquilo
É, o problema é que hoje, por exemplo, a gente tem alguns casos, né, de pedofilia praticadas, por exemplo, pelo Facebook, né, onde o pedófilo se passa para uma criança ou um outro adolescente num perfil falso e acaba criando uma intimidade, porque é aquilo que eu digo, o criminoso cibernético, diferentemente dos outros crimes, ele estuda a vítima, né? Então a vítima é estudada, ela é escolhida porque ele viu que aquela vítima é um alvo fácil. Então ele vai analisar as redes sociais, tem muita foto exposta, tem tudo sobre a vida daquela criança, daquele adolescente, porque muitas vezes os pais sequer, né, entram ali para olhar, para analisar, né, não sabem sequer quais são os amigos deles, porque às vezes a criança, eu já peguei casos na delegacia, da criança, do adolescente, só terem amigos virtuais. Meu Deus do céu. Não tinha um amigo real. Eu falava assim, não, porque esses meus amigos do WhatsApp, eu falei, mas são quem? De outros estados. Eu falei, você não sabe se é aquela pessoa, né? Meu Porque Deus do céu. O WhatsApp e o Facebook, né? Apesar de estar um nome ali, aquele você nome bota não... a foto que quiser. Exatamente, né? O WhatsApp, o CPF é de livre digitação, então você pode colocar o nome quando você vai pedir lá os dados, a pessoa pode colocar o nome que ela quiser. Então, assim, é muito complicado isso, é muito perigoso para criança e para adolescente. E eles não têm noção das consequências, né? Eles acham, não, já conheço ele, eu converso com ele, é meu amigo, né? E não é. De jeito nenhum. Então, isso é um perigo, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, situações de pedofilia que começam com perfis falsos, né? Que aquele pedófilo vai ali estudando a vítima, então ele fala, olha, ela gosta de praia, então vou dizer que eu também gosto de praia, para criar uma afinidade. Claro. Porque o pedófilo, ele tem que ter esse ambiente de afinidade, de aproximação com a vítima, né? Tanto na vida real quanto na vida virtual. A pedofilia, ela acontece da noite para o dia, né? A vítima vem sendo estudada. E aí essa aproximação é feita, esses vínculos estão sendo criados e começa aquelas trocas de mensagens, inclusive com arquivos e fotos íntimas, vídeos, né? Ele manda uma foto, olha, né? Por exemplo, se passa por um adolescente também, olha como é que é e tal, você me manda uma foto nua para eu ver como é que você já beijou na boca, você já transou com alguém, e começa esses assuntos, daqui a pouco a vítima já enviou inúmeras fotos, inúmeros vídeos, e aquilo pode parar no Xvideos, pode parar no WhatsApp, e aí viraliza, as pessoas dão print. Enfim, a gente não tem mais não tem como saber mais o alcance daquilo dali, né? E as consequências. E aí começa o cyberbullying, né? Porque aquela criança vai para a escola, né? Com certeza. Todos os amigos têm aquilo dali, né, nas redes sociais, e começa, né, a chacota, começa, enfim, injúrias, né, e a criança e a adolescente não tem maturidade para lidar com isso, né? Não e começa com um processo de depressão, às vezes de automutilação, enfim, né? É um problema muito grande. Os pais subestimam os riscos, na verdade, que existem na internet? Sim, eu acho que muitas vezes os pais nem conhecem, né? Por exemplo, o adolescente que está namorando uma outra adolescente numa escola, né? E a adolescente deixa ser filmado ou fotografado. Na cabeça dos pais, ela deixou, então pode. Não. Se a foto íntima ou vídeo íntimo se tratar de uma criança ou adolescente como vítima, só o fato de você fotografar, de você guardar, de você ter aquilo arquivado em algum lugar, ou no celular ou no computador, isso já é um crime de pedofilia. Na verdade, se for adolescente praticando o ato infracional, é uma pedofilia. Né? Se for um adulto, é um crime de pedofilia. Então, os pais, às vezes, não sabem, até por desconhecimento. Não mesmo. Né? E, às vezes, o filho ali já é um autor de ato, né? Já é um adolescente infrator, né? Já é um adolescente infrator de um ato infracional. E se isso for levado para a delegacia, né? Ele já vai responder, né, a um procedimento, né, criminal. Então, assim, é uma situação de total desconhecimento e despreparo, né? Perfeito. Agora, você imagina quando essa situação, além de guardar, né, viraliza. Porque a gente não tem controle daquilo que você está guardando. De jeito nenhum. É aquilo que eu digo, você clicou ali, mandou para uma pessoa, já era. Você não tem mais controle. Né? Então, essa é uma situação real, né, que acontece hoje e que as pessoas nunca acham que vai acontecer com ela. Isso aconteceu com... Não, isso aí não vai acontecer, ele é uma pessoa de confiança. Só que às vezes nem aquela pessoa mesmo que mandou, né? Por exemplo, a gente já teve caso, quando eu trabalhava na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, de situações de roubo, né, de celular. Sim. E que o autor do roubo, ele conseguia... enfim, desbloquear o celular e a senha da pessoa, e ele tinha acesso àqueles arquivos íntimos. E aí começava uma extorsão virtual. Olha, se você não depositar tanto na conta tal,
eu vou enviar esse arquivo, ou, enfim, mandar para o Xvideos, ou vou mandar para o Facebook, vou postar no seu Facebook essa foto nua, esse vídeo Meu nu. Deus. Né? Então, assim, a gente vai, um crime vai puxando o outro, né? Uma situação criminosa vai puxando a outra. E como eu disse, né, o criminoso cibernético, ele estuda a vítima. Então, ele sabe que aquela vítima está totalmente vulnerável. Né? Então, a situação para acontecer o crime é muito propícia, né? É muito fácil, né? Muito fácil. O cyberbullying, ou assédio, né, virtual, tem sido uma forma, assim, de agressão absurda, né, entre os jovens, com a intenção sempre de propagar as mensagens extremamente cruéis, venenosas, e que fala, né, da intimidade da pessoa, seja falsa ou não, eles estão jogando ali. Essa rápida propagação tem como a vítima se defender disso quando sai, como ela agir, como ela atuar, qual é a atitude dela perante o descontrole de uma imagem sua íntima? Na verdade, né, o que a gente fala é o seguinte, a gente tem uma carência de legislação, né, tipificando condutas criminosas envolvendo a internet, né? Então, os crimes cibernéticos hoje, né, a gente tem, assim, pouquíssimos crimes. A gente tem hoje a pornografia da vingança, né, que é o 218C, que foi alterado no final do ano passado, em setembro, e foi colocado lá, que é o chamado vazamento de nudes, né? E a gente fala pornografia da vingança quando isso é feito com o próprio agressor, o autor, né? Que, na verdade, quer se vingar da vítima, quando termina, rompe o relacionamento, e acaba divulgando essas fotos. Se a vítima for adulta, a gente entra no 218C. Se a vítima for menor, né, for criança ou adolescente, a gente entra no crime de pedofilia do ECA, né? Então, assim... E, na verdade, o cyberbullying, a gente não tem um crime específico para o cyberbullying, mas as condutas praticadas durante uma situação de cyberbullying, elas podem ser enquadradas em alguns tipos penais. Então, a gente tem o crime de injúria, a gente tem o crime de difamação, né? E se for criança ou adolescente, a gente também pode encaixar nessas condutas. Então, assim, vazamento de nudes pode ser o 218C, né, do Código Penal, se for maior. Né? Pode ser o crime de pedofilia do ECA se for menor. Né? Ou então a gente pode encaixar na injúria, na difamação. E o que a pessoa tem que fazer quando ela se depara com isso? Tem que procurar a polícia. Ela tem que procurar a delegacia. Porque, assim, a forma mais eficaz de você combater é você mostrando que a internet não é um ambiente sem lei. Né? Que aquilo dali, você não vai gerar uma impunidade com aquilo. Né? Então, quando você procura a delegacia, na verdade, você não tem mais como, às vezes, tirar aqueles vídeos, aqueles arquivos que já viralizaram. Mas aquelas pessoas no entorno que estão praticando cyberbullying vão parar. Elas vão parar, porque elas vão responder um procedimento criminal. Né? Então, se for menor, um ato infracional, ou se for maior, um crime. E é fácil identificar da onde veio, onde gerou isso? Sim, sim. Da onde partiu, né? Por exemplo, o Facebook, ele põe lá, quando a pessoa compartilha, ele também indica, né? O WhatsApp também, quando vem no grupo, né? Porque geralmente o cyberbullying, ele vem com alguns adjetivos, né? Para realmente humilhar a pessoa, para diminuir a vítima, né? Então, são pessoas determinadas que começam a praticar aquele crime. Né? Então, a gente tem como identificar. É claro que a gente não tem, né, em determinado momento, mas como impedir que viralize. Né? Porque é aquilo que a gente falou, a internet ela é muito veloz, né? E os danos são muito potencializados com a internet. Esse é o problema, porque antigamente uma brincadeira ficava entre poucas pessoas numa escola. Sim. Né? Então, o bullying era feito na escola ali entre aquelas pessoas determinadas. Hoje, não. Né? Com a internet, a gente potencializa os danos e os efeitos. Né? Porque aquilo viraliza e você acaba, né, sofrendo um cyberbullying não só local, como sem fronteiras, né? Certamente. Você não sabe de onde veio, mas você acaba recebendo de várias pessoas e nem conhece a pessoa, né? Sim, isso é um problema para o adolescente porque ele acaba entrando num processo depressivo. E a gente tem inúmeras comunidades hoje no Facebook, né, e também, enfim, em outras redes sociais, que são para pessoas que estão, assim, querendo se suicidar, né? Comunidades para suicídio. Sim, sim. Acontece que a gente está vendo que
muitos desses jovens têm aproveitado a rede eletrônica para botar ali as suas frustrações, seus desgostos, por ele se sentir depreciado por algum motivo, às vezes familiar, às vezes por ter levado um fora ou porque não teve coragem de chegar em determinada pessoa, né? Ou seja, de pegar, né? Porque é pegação só. E a gente sabe que isso está uma crueldade terrível. Isso você acredita que vem de um momento de transformação em segurança da pessoa ou da parte moral mesmo? Na verdade, o que a gente percebe muito hoje, né, a gente trabalhando em delegacia, trabalhando com alguns casos, mas, por exemplo, no caso da Baleia Azul, né, e também quando eu trabalhava na Delegacia de Repressão dos Crimes Informáticos, o que a gente percebia é que os pais hoje não têm, assim, o menor controle sobre o que os filhos fazem. Sim. Né? Então, assim, até pelo dia a dia, né, das pessoas não terem mais tempo de educar, de criar os filhos. Então, a educação dos filhos está sendo muito delegada. Né? Então, por exemplo, eu, enquanto delegado de polícia, o que eu faço? Sabedora disso, né? Eu vou às escolas, eu vou à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde e faço parcerias para receber essa demanda na delegacia. Porque, às vezes, o pai não sabe que a criança, não notou que a criança mudou o comportamento, porque, olha, todo abuso sexual deixa marca na criança e no adolescente. Com certeza. Ela vai alterar o comportamento. Ela vai ter essa alteração de comportamento, mas às vezes os pais não percebem. Mas a professora da escola percebe. Exatamente. Entendeu? Às vezes ela dá entrada num hospital e ela está com automutilação. O hospital pode oficiar a delegacia, porque se ela está se automutilando, possivelmente ela esteja sofrendo abuso sexual ou bullying, né? Cyberbullying. Então, assim, a gente criou lá em Caxias, a gente criou muito esse link, né, com a Secretaria de Saúde e Educação para receber essas demandas. Porque, assim, e a gente também está fazendo um trabalho de base educacional nas escolas, né, e até com a base dos diretores, coordenadores, pedagogos, para que a gente receba essas demandas e leve esse conhecimento para as crianças e para os adolescentes. Porque o que a gente percebe muito é uma falta de conhecimento. Certo. Né? Não só com relação a crime cibernético, como com relação ao que é crime, o que não é, o que é ato infracional, o que não é. Porque às vezes o adolescente também acha que ele não responde por nada. Não, né? não se incomoda. Pais, sim. Ah, não, se tiver que responder, meu pai e minha mãe que vão responder. Eu sou menor, ninguém pode fazer nada comigo. Exatamente. Só que ele pode ser conduzido para a delegacia e pode responder por ato infracional. Né? E isso, futuramente, vai prejudicá-lo, né? Para arrumar um emprego, né? Quando forem fazer uma consulta, vão verificar que aquele adolescente já está respondendo ali, né, inúmeros procedimentos criminais. Ou seja, quando um adolescente comete um crime, né? Porque isso é um crime, ele já tem um registro numa delegacia, um processo, ele tem tudo como uma pessoa que seja maior de idade. Não, na verdade ele não vai responder por um inquérito policial, né? Ele vai responder por um ato infracional, né? O que a gente chama na polícia de AI, né? Então ele vai responder esse procedimento, não é um IP, que é um inquérito policial, ele vai responder um AI e nesse AI ele vai ser, na verdade, investigado por um ato infracional. Não chega a ser um crime, ele não vai ser preso, né? Mas dependendo da conduta, né? Se tiver violência ou grave ameaça, ele pode ficar apreendido, né? Então, assim, na verdade, ele já tem ali, né? Se você for consultar, você já verifica que aquele adolescente está respondendo. Né? Isso, para ele, já tem uma certa gravidade, né? Na hora de você procurar um emprego, por exemplo, uma pessoa que nunca respondeu por nada. E ainda mais né, o ato infracional análogo à pedofilia. A pedofilia é um crime muito repugnante. Com certeza. A sociedade, ela não aceita muito a pedofilia, né, como um crime normal, né? Diferente, por exemplo, de um furto famélico, que é um crime, mas a pessoa vai falar, não, tem justificativa. A pedofilia as pessoas não conseguem aceitar. Porque o menor, ele não tem defesa. Sim, sim. Né? Então, assim, tanto o caso de abuso sexual, né, que a gente tem muito caso de abuso sexual também lá em Caxias, a sociedade não aceita, né, nenhum tipo de abuso sexual ou até mesmo crime de pedofilia, né? São crimes muito repugnantes. Com certeza, é desesperador, né? Não dá para engolir. Esse nome que deram, né, que a gente não sabe nem como é que apareceu,
que são os vídeos aparentemente inocentes, né? Que os pais batem um olho naquilo, ai, que bonequinho feio, né? Só que esse boneco, essa boneca, que eu não defini ainda o que é aquilo, ele tem uma aparência realmente assustadora, ou seja, para prender a criança ali, né? Que é o Momo. É um dos perfis mais bizarros que a gente tem visto por aí, que vem ensinando a criança a se cortar, vai dando os passos, olha, corta o pulso, faz isso, faz aquilo, aquele outro, ensina a pegar, né, vários objetos que vai se autoferir e vai chegando a um ponto que vai ensinando a criança a tirar a própria vida. O que é que você acha dentro desse perfil de criança que se prende a isso e começa a fazer esses passos dentro do que você tem recebido ali? São crianças que têm uma baixa estima ou vivem reprimidos pelos pais ou de alguma forma são mais recolhidos. Qual é a situação que essa criança chega? Como que se apresenta isso? Então, a gente no estado do Rio de Janeiro hoje, né, a gente não tem nenhum caso registrado de vítima da boneca Momo. A boneca Momo, na verdade, ela não começou agora. Eu recebi um relato, um histórico da boneca Momo, mais ou menos no meio do ano passado. Nossa! Em julho de 2018, eu tive o primeiro relato da boneca Momo. Em reunião, até em Caxias, eu soube de uma suposta vítima, mas era do sexo masculino. A Delegacia da Mulher, a gente só tem vítima do sexo feminino. Sim. E que teria tentado se matar por enforcamento na época. Os pais, acho que não registraram, não chegou a ter registro, eles não quiseram registrar, porque o adolescente estava em tratamento, enfim. O que a gente percebe, né, hoje, né, da mesma forma... Então, assim, quando a boneca Momo surgiu, ela surgiu com enforcamento por corda, né? E muito semelhante a um outro joguinho que teve, né, também mais ou menos em 2016, 2017, um pouquinho depois da Baleia Azul. Eu lembro que eu estava terminando a investigação da Baleia Azul, e aí surgiu esse caso na Delegacia de Repressão dos Crimes de Informática, mas que, na verdade, o jogo, né, ali era um urso que ele, no final, ele se matava com uma corda, assim, com um enforcamento. Né? E, na verdade, assim, ele não induzia as crianças a se suicidarem. O que acontecia é que tinha algumas crianças que entravam em comunidades de redes sociais e tentavam se identificar com algum personagem daquele jogo. E o urso era só mais um personagem, tinham outros, né? Sim. E aí, assim, a criança que conseguia se suicidar com a corda virava herói, né, naquela comunidade. Então, assim, hoje a gente tem... Deus. Mas é isso que a gente já conversou aqui, já no início do programa, e que a gente tem que frisar. Os pais têm que monitorar as redes sociais. Total. Porque você vê, se a criança está numa comunidade dessa, o adolescente está numa comunidade dessa, não é da noite pro dia que ele vai se forcar. Com certeza. Né? Então, ele já tem um histórico ali de conversas, enfim, de contatos, e os pais têm que fiscalizar isso. A boneca Momo não é muito diferente. Né? A primeira versão dela era com corda e agora ela está entrando no meio dos desenhos. Só que, assim, a boneca Momo eu acho um pouco mais perigosa, porque a boneca Momo, assim, eu vi ali, né, um desenho de slime, né, que hoje em dia é uma febre entre as crianças. A minha filha mesmo de 3 anos adora slime, né? Então ela tá vendo o videozinho de slime e de repente aparece uma boneca assustadora que vai chamar atenção, que é aquela boneca de pronto, ela chama atenção e ela vai ficar olhando. Então, por exemplo, você perguntar pra minha filha quem que é a boneca Momo, ela sabe quem é a boneca Momo, como é que é a boneca Momo. Olha ela vai só. falar, e ela tem 3 anos de idade, e ela não tem depressão, ela não tem isolamento, é uma criança super extrovertida, mas porque tá num desenho, no meio do desenho, assim, inofensivo. Foi inserido ali, né? pra... E assim, um desenho que chama atenção, porque a criança gosta daquele desenho, e aparece aquilo dali, ela vai olhar. Né? E aí a boneca começa, né, a mostrar, dar instrução. E aí, por exemplo, uma criança que não sabe que a faca vai cortar e que vai machucar. Então, se a boneca Momo começar a mostrar uma faca e pedindo para cortar, possivelmente a criança vai repetir. Porque ela tá vendo a boneca Momo cortar e nada acontece com ela. Então ela vai falar, então vou cortar também para ver como é que é, por curiosidade. Então a boneca Momo é um pouco perigosa nesse sentido para as crianças, né? Certo. Então, assim, os pais têm que monitorar.
Então não pode deixar tablet, celular com uma criança. E a boneca Momo, ela não é assim, na minha visão, na minha experiência, ela não é uma boneca que vai atrair muito adolescente nesse perfil que ela tá agora, né? De automutilação, no meio de desenho de slime, porque o adolescente não vai estar vendo um desenho de slime ou um desenho de musiquinha, entendeu? Cantada de criança, e aí vai aparecer a boneca Momo, ele vai começar a seguir os passos da boneca Momo. Nessa versão nova que ela tá visando muito criança. Na versão antiga, ela visava adolescentes. Tanto é que esse caso que eu até me deparei, né, numa das reuniões com o pessoal da saúde lá em Caxias, era um adolescente. Né? Agora, os pais têm que ficar atentos, porque assim, hoje a boneca Momo, amanhã é outro desenho. Cada hora vai amanhã é outro mudando. jogo. Então, assim, enquanto eu estava na Baleia Azul, né, ficou aquela febre da Baleia Azul, a gente na época pediu para que fosse extinta todas as comunidades. Então, assim, o jogo hoje acabou, a gente não ouve mais falar em Baleia Azul, né? Só que logo depois da Baleia Azul veio o jogo da Fadinha, né, que também visavam as crianças. A Fadinha, você ia para perto do fogão, meia-noite, que os pais estão dormindo, né, você ligava o gás e ficava lá esperando que iam aparecer várias fadinhas. Quer dizer, a criança ia morrer e não no gás. Meu Deus. Então, assim, esses jogos da moda, né? Vai sair a boneca Momo, vai vir outro. Né? Então, Certamente. assim, os pais, eles têm que ficar ligados. Né? E principalmente, eu acho o seguinte, quando uma criança está ali no restaurante, não sei o que, ao lado do pai, da mãe, que querem ficar à vontade, porque hoje em dia o que tem de mais comum, ele pega até o telefone dele e dá. Só que tem um detalhe, o telefone dele não tem bloqueio de nada. Não. É o livre. Sim, ele não fiscaliza e assim, não se quer dar o trabalho de olhar o histórico para ver em que site essa criança entrou, né, que páginas a criança, né, visitou. Então, assim, é importante essa fiscalização. Porque, assim, a criança... E aquela história, uma coisa vai levando a outra, né? A criança tá lá, ela vê né, tá lá no YouTube, assiste um desenho da boneca Momo. Aí na lateral tá lá, boneca Momo, boneca Momo, boneca Momo. A tendência, ela é ir clicando ali. Ela não vai clicar, ainda mais criança que não sabe escrever, ela não vai clicar ali na pesquisa. Não, ela vai com o dedinho. Ela vai com o dedinho e vai clicando. Então, ela vai seguindo ali uma sequência de boneca Momo gigante. Daqui a pouco, ela já tá viciada em ver aquilo. Né? Porque ela acha interessante aquela boneca, ela tipo, despertou a curiosidade dela. E o próprio formato, aquela coisa que choca, ela prende a atenção ali da criança, com medo ou não, ela não para de olhar. Sim, e ela também, ela acaba fazendo uns apelos, né? Olha, se você não fizer isso, eu vou visitar você à noite, eu vou fazer isso com seu pai, com sua mãe, que não são ameaças para uma pessoa adulta, um adolescente, que vão te deixar com medo, mas para uma criança deixa. Com certeza. Né? Então, assim, é uma coisa que a criança acaba começando por curiosidade e termina por medo. Né? Eu, então, quando vi, acaba... eu achei aquilo horroroso, eu me choquei, né? Eu recebi no WhatsApp falando disso, nem me lembro quem me enviou isso daí, e eu falei assim, gente, quem que vai ver? Que Momo, o que será que é? Eu falei, algum desenho animado que tem aí, né, que nem aqueles bonequinhos, quem ele fala assim? Eu falei, deve ser... Aí eu abri lá, falei, gente, não sei. Não, mas eu falei, o Momo deve ser um desses bichinhos. E não olhei mais. Fiquei quieta na minha. Aí, quando eu chego, né, aqui no Seja, me perguntam, você viu sobre uma... Eu falei assim, vi, mas não vi nada ali, não. Como você não viu nada? Eu falei, é um desenho tão sem graça. O pessoal ficou olhando na minha cara, tipo assim, como assim? Olha só, assiste até o fim. Aí eu fui. E eu levei um susto quando eu vi aquilo lá. Sim. Porque ele, né, é chocante. Você vê o que ele está mostrando ali, eu falei... Ah, não, é terrível, Sim, né? exatamente. Então, na primeira versão dela, no ano passado, né, quando ela surgiu, já tive preocupação, porque minha filha já via muito, né, tablet, YouTube, eu já comecei a conversar com ela. Falei, olha, essa boneca é perigosa, essa boneca é do mal, você não pode ver essa boneca. Expliquei pra ela. Aí todo dia que eu chegava em casa, ela, mamãe, assisti tablet, mas eu não assisti a boneca Momo. Todo dia ela fala isso pra mim. Ai, que gostosa. Aí agora ela voltou, né, com tudo, a boneca Momo. Aí outro dia ela tava falando. Aí o pai dela, o que é isso, boneca Momo? Aí a gente mostrou, né. Aí ela já sabia tudo, né, já falava, ela não é do bem, ela é do mal, não pode assistir. Então, assim, a melhor, né, assim, eu acho que a melhor forma de você evitar que a criança entre é você se antecipar e orientar a criança. Porque aí ela vai ficar
tão entendida que a hora que aquilo aparece num desenho, ela vai falar, isso daqui é que é do mal. Sim. Não vai ver. E não vai ter curiosidade de assistir até o final, porque o problema é que você começa a assistir, vai despertando atenção e a criança vai ficando. E primeiro fica por curiosidade, depois permanece por medo. Exatamente. Esse é o problema. Nós sabemos que o índice de suicídio entre os jovens é assim, absurdo atualmente, né? Mas agora a preocupação dos pais é que sejam estimulados através desses vídeos. Você acredita que os efeitos desse comportamento pode levar a criança realmente a tirar a vida sem ter em nenhum momento o pai ter percebido, a visão do pai, encontrado um comportamento estranho antes que isso aconteça? Na verdade, né, toda a questão de, por exemplo, abuso sexual, cyberbullying, que até levam à depressão, a criança e o adolescente, eles têm essa mudança de comportamento, né? E a mudança é muito notável. Então, assim, os pais, quando não percebem, é porque realmente não estão olhando para os seus filhos. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, no caso da baleia azul, eu peguei várias vítimas lá que já estavam com várias automutilações pelos braços e que os pais nunca tinham visto. Nem tinha noção. Não, aquela criança usava no verão manga comprida e os pais não achavam estranho, né? E não olhavam. Então, assim, os pais, eles estão cada vez olhando menos para os filhos. Né? Não só fisicamente, né? Como conversar, como olhar as redes sociais, como monitorar, como realmente educar, né? Porque educar dá trabalho, a gente sabe disso, né? Com certeza. Mas, infelizmente, não tem fórmula mágica. A gente tem que perder um tempo para educar, né? E aí, o que a gente percebe é que as escolas, né, têm esse papel fundamental. Porque nas escolas, os amigos percebem a alteração de comportamento. É a orientação, né? Porque a gente vê que uma substituição de valores hoje. Os pais não educam e não olham seus filhos. E jogam na mão do professor, nas mãos da escola. Mas a escola não tem a obrigação de educar, e sim de instruir. Sim. Então, a criança, ela não tem educação, ela não tem respeito, ela não tem limites. Então, elas vão se perdendo de uma certa forma, que acho que quando o pai desperta já está... Sim, já é tarde. Então, assim, a gente percebe que, claro, né, as escolas têm esse papel fundamental, mas os amigos também, né, os familiares, porque às vezes o pai e a mãe, né, trabalham, mas tem um irmão, né, que pode notar, que pode falar. Então, assim, o que a gente tem que fazer, né, é noticiar, né, bastante, porque hoje, realmente, assim, a criança tá a ponto de se matar, deixa uma carta e se mata. Caramba, para chegar até ali, tempo o pai e a mãe estão sem olhar para essa criança e esse adolescente? Exatamente. Porque não é da noite para o dia. Ninguém resolve se matar, dormiu bem e acordou querendo se matar. Né? Exatamente. Esse processo é um processo lento. Com né? certeza. Então, o apelo que a gente sempre faz. Pais, olhem para os seus filhos. Né? Então, assim, se você não tem tempo de educar o seu filho, procure na escola. Pergunta como é que está o comportamento do seu filho para a professora. Ah, não tenho tempo de ir na reunião. Então, vá fora do horário da reunião, converse com os professores, converse com os amigos. Com certeza. Né? Então, assim, isso daí, né, você criando essa rede em volta da criança e do adolescente, dificilmente vai acontecer uma situação dessa e os pais não vão perceber. Quando os pais percebem que numa determinada escola, né, a escola do seu filho, está tendo ali um movimento entre as crianças que estão mudando um pouco o comportamento, ou agressividade, quer dizer, tem várias situações. Qual deve ser a atitude dos pais? Na verdade, os pais têm que procurar a direção da escola, né, e conversar, porque essa situação, né, se acaba gerando não só ali, enfim, essas comunidades do Facebook, das redes sociais de suicídio, né? As pessoas estão ali todas querendo se suicidar, mas uma dá força para a outra, né? Exatamente. E a mesma coisa o cyberbullying, né? Uma criança é autora, a outra quer dizer, adolescente infratora, né? Criança não, adolescente, porque a criança não responde por ato infracional, o adolescente responde. Um adolescente é adolescente infrator, a outra vai ser vítima.
né? Então, Sim. assim, e eu como mãe, eu não quero que minha filha seja nem autora de crime, nem vítima, nem adolescente infrator e muito menos vítima, né? Eu não quero que ela seja nenhum dos dois. Ela procurando a escola, falando com, enfim, a direção da escola, mas percebendo que continua a mesma situação, ou seja, não deve ter tido nenhuma represália ali sobre eles para acabar com aquilo. O que os pais devem fazer? Procurar a delegacia. Eu recebo, assim, muitos casos de escola, né, que os pais sequer foram comunicados de nada, né, e que acaba em uma lesão mais grave, uma lesão corporal mais grave. Né? Eu peguei há pouco tempo lá na Dia Caxias um caso de uma menina que foi totalmente espancada dentro da escola. Né? Ela até saiu da escola com medo, porque ela foi inclusive ameaçada de morte. Né? Então, assim, para chegar nesse ponto, né? Não assim, foi de repente, não foi do de nada. repente. Então, alguma coisa aconteceu, né? Que a mãe talvez não tenha notado, talvez a adolescente não conversava com a mãe, enfim. Mas a escola também não percebeu. Né? Então, ali você vê, se falhar todo mundo, no final o resultado não é bom. Né? E aí o resultado é mais grave, como foi nesse caso. Né? Então, assim, o que a gente tem que parar para pensar, primeiro olhar para os seus filhos, alteração de comportamento, conversar. Porque ele pode estar sendo vítima de cyberbullying ou até estar num ambiente de cyberbullying que ele comece a se incomodar também. Porque às vezes ele estava lá incentivando, né, o bullying, mas chega uma hora que ele fala assim, poxa, mas agora tá demais, não tá mais legal. Passou do limite da brincadeira. Né? E aí ele mesmo já começa a ficar se sentindo culpado, né, por estar ali naquele ambiente. Então, assim, tudo é questão de conversa, né? E aí conversar com os filhos, conversar com a escola, né? E aí você determinar ali, né, mais ou menos, qual é o seu limite. Olha, isso aqui para mim passou da razoabilidade, procura a delegacia, porque se a escola não está resolvendo, quando a vira caso de pessoa polícia. procura a delegacia, chega lá, olha, minha filha está sofrendo um bullying, ou então está tendo uma situação na escola de agressividade, tá? Mas vinda de um movimento da internet, os pais chegam, conversam com você. Qual é o movimento que é feito ali? Ou, assim, orientação para os pais, ou a pesquisa, ou mexendo em computador, enfim. O que eu faço, assim, de início, sempre é orientar os pais da vítima que eles têm que munir, né, de bastante provas, né? Então, por exemplo, o cyberbullying, pra gente fica fácil, né? Porque tá tudo na internet, você pode printar e levar o print, né, pra delegacia. E aí a gente ouve todos os envolvidos. Isso aí é muito importante, porque quando você começa a ouvir os adolescentes, eles falam, opa, o caso parou na polícia. E aí você evita, né, não só que aconteça com aquela vítima mais, como com outras. Né? Com Porque certeza. quem está lá praticando cyberbullying não vai fazer uma vítima só. Não. Vai fazer várias, né? E aí a pessoa percebe que aquele ato dela ali não é totalmente inofensivo. E aí ela para de praticar aquele ato. Então você acaba, na verdade, reprimindo e prevenindo o delito. Né? Então, assim, a gente ouve a vítima, ouve todos os envolvidos, junta os prints, mas ouve também professora da escola, né, a direção da escola, porque isso também alerta a escola que, olha, não é legal, até porque nenhuma escola vai querer, né, ter o nome da escola na polícia. Não quer né, se porque aquilo dali também viraliza. Olha, fulano foi na polícia, olha, né, a escola tal tá lá, todo mundo, e aí, às vezes acaba sendo até matéria de jornal, né, porque acaba o jornalista ou outro gostando da repercussão do caso, claro. E às vezes até um pai ou outro vai até a mídia e propaga isso, né? Quer dizer, para a escola não é um ambiente muito favorável, muito propício, né? Mas, então, a escola, eu acho que ela acaba também sofrendo um pouco esse efeito preventivo. Né? Já que não preveniu antes, vai prevenir agora, até para evitar que novos casos apareçam na escola. Com certeza. E qual é o interesse que você percebe por trás dessa disseminação dentro da internet que provoca essa violência, esse suicídio? Qual é o interesse disso? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão se isolando cada vez mais, né? E a intolerância, né? O que eu percebo, e aí não é só entre criança e adolescente, o ser humano está ficando cada vez mais intolerante, né? Então você senta num bar para conversar, né? Entrou em assunto de política, de futebol, de religião, acabou a amizade, acabou a conversa, e aí começa um xingar o outro, e aí, né? Enfim, se você tem um grupo,
né, aquilo acaba indo para o grupo. É aquilo que eu falei hoje em dia, né? Antigamente, hoje em dia você tem, né, a internet para disseminar e potencializar os efeitos do dano. Quando você estava só numa mesa de um bar, um xingava o outro ali, ficava ali, morria ali, todo mundo bêbado, ia para casa, todo mundo esquecia, né? Sim. Hoje não, tá tudo ali nos grupos, e é um printou, você escreve alguma coisa no grupo, alguém printa, aquilo dali viraliza para inúmeros grupos, né? Então, quer dizer, a imagem daquela pessoa realmente fica muito, realmente, comprometida, né? A pessoa tem a questão dos crimes contra a honra ali muito, assim, potencializada, né? O dano é muito grande, né? É o que eu falo, por exemplo, é uma questão do vazamento de nudes, né? De uma mulher, né? A mulher tem um vazamento de nudes após um relacionamento, né? Aquilo, as consequências que aquilo dali traz para a mulher é gigantesca, porque ela às vezes fica com o lado pessoal dela comprometido, né? E aí pode ser até um adolescente, né? Porque hoje em dia tem muito adolescente com filho, né? Sim. Então ela fica com o lado pessoal comprometido, profissional comprometido. Total. Né? E aí os filhos começam a sofrer bullying também. Né? Porque Com chega certeza. na escola, ah lá a mãe dela, você viu a foto da mãe dela e tal. Enfim, e aí aquilo dali é porque a gente vive numa sociedade machista e patriarcal. Né? Então Sim. a mulher é sempre culpada, né, por ter deixado de tirar a foto, por ter enviado a foto. Quem né? tirou a foto não tem problema. Nunca tem. Né? A culpa é da mulher, sempre, né? Então, é essa cultura que a gente tem que acabar. Né? Exatamente. E aí, entre os adolescentes, a mesma coisa. No caso, não permitir, né, que tire fotos íntimas e nem faça vídeos, é uma forma de proteção mais segura que a pessoa tem. Sim, Né? assim, é o que eu falo, não quer que viralize, não tire. Porque depois que tirou, né, ainda que você tire e guarde para você aquilo dali, é aquilo que eu te falei já, né? Clicou errado sem querer. Clicou errado, tá um vírus ali, porque hoje em dia a gente tem muitos crimes cibernéticos praticados por phishing, né? A pessoa manda uma isca para você e a isca pode ser por foto, né? Pode ser um link malicioso que você clica e ali você está infectado de vírus. Daqui a pouco as suas fotos estão vazando. Né? Olha só. E aí, né, é um você problema. Fala, mas peraí, eu não né? fiz isso, que isso? Exatamente. Aí você fala, nossa, mas eu não enviei pra ninguém, eu só enviei pra aquela pessoa e tal, enfim. Né? E aí é complicado, né? Da mesma forma, aquilo que eu acabei de mencionar também na primeira parte do programa, da questão do furto ou roubo de celular. Né? Se o autor consegue invadir a sua senha, consegue desbloquear a sua senha, né? E aí entrar no seu aparelho, ele pode, né, começar uma extorsão virtual com aquela foto, enfim. E aquilo viraliza. E é difícil pegar, no caso, uma pessoa que começa a fazer essa distorção, porque a pessoa que está sendo, no caso, passando por aquela situação, ela está sendo chantageada, né? E ela não ter feito nada, mas pode haver uma montagem. Ela fica extremamente fragilizada. E é normal é comum ela procurar a delegacia ou ela se recolhe mais ainda? Então, eu já tive casos das duas formas, né? Ou da pessoa se recolher, né? Ou ela procurar a polícia depois que ela já pagou, né, o resgate, né? Que nunca mais acaba de pagar. Não, né? E aí vem o primeiro, aí quando vem o segundo ou o terceiro pedido, ela já começa, opa, agora eu vou procurar a delegacia porque eu não consegui resolver, né? E aquela história, quem paga um, paga 2, 3, 4. Então, o extorquista, ele já fica ali, opa, é uma mina de ouro isso aqui, eu vou conseguir dinheiro aqui. Né? Então, para ele é muito mais vantajoso insistir em quem ele extorquiu e pagou do que aquela pessoa que ele extorquiu e a pessoa não pagou. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente já teve inúmeros casos exitosos com relação à extorsão virtual. Né? Então, a gente sempre recomenda que a pessoa procure a delegacia o quanto antes. Que é para poder, né, equacionar isso. Sim. E já aconteceu de pessoas serem presas, detidas? Sim, várias pessoas. Aí o que a gente diz, né? Quando você procura a delegacia e você não paga o resgate, né? O que acontece? Aquele extorquista, ele não está extorquindo só você. Claro que não. Porque é aquilo que eu digo, né? Antigamente, o criminoso, por exemplo, o estelionatário, ele tinha que botar uma roupa bonita, passar um perfume, ter uma lábia para sair na rua para fazer o quê? Uma vítima. Né? Ele saía às ruas com uma vítima, voltava para casa com uma vítima. Exatamente. Agora não. Ele manda um link malicioso, ele manda uma foto como uma isca e ali ele já está entrando no seu aparelho e ali inúmeros, né,
inúmeras compras são feitas, né? Enfim, inúmeras situações de estelionato são praticadas. E aí, né, para ele ficou muito fácil. E ele vai tentar com você, né? É que nem a questão de compra na internet, né? Que a gente tem muito caso desse, né? Que ele manda um objeto, não, aí dá um preço, dá um valor, e aí você compra aquilo dali e você não recebe nada depois, né? Sim. O estelionatário ali, ele não tá fazendo só com você. Claro que não. Se você não fizer, ele não vai ficar insistindo em você. E a mesma coisa a extorsão virtual. O criminoso, ele tem inúmeras vítimas, né? E aí ele vai dar, né? Essa aqui não, nossa, aqui não deu, vamos passar para próximo. Né? Claro, então, não vai assim, ficar perdendo tempo, ele não quer vai perder tempo, ele quer fazer dinheiro, né? É isso aí. A profissão dele é essa, exatamente. afinal de contas, né? Então, assim, né, o quanto antes a pessoa procurar a delegacia, melhor é. Né? Até porque ela vai deixar de ser alvo daquele extorquista, né? E vai procurar uma outra vítima. E aí a gente consegue prendê-lo o quanto antes. Com certeza. Então, olha só, nós estamos aprendendo muita coisa hoje, né? Mas chegou ao final de mais um programa. Mas olha só, a gente vai continuar na próxima semana. E você não perde por esperar e poder anotar. Olhar que ao seu lado pode estar acontecendo muita coisa. Doutora Fernanda, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, a mensagem que eu vou deixar hoje é para os pais. Pais, olhem para os seus filhos. Eu sei que hoje em dia a vida é muito corrida, mas você pode monitorar as redes sociais, você pode dar uma olhadinha, conhecer os amigos dos seus filhos, saber do dia a dia, como é que está o desenvolvimento na escola, né? Como é que estão as notas, porque é óbvio, né? Se a criança está num isolamento, né? Se ela está numa situação de depressão, é claro que ela não está indo bem nas escolas, né? Enfim, ou tanto na escola quanto no curso de inglês, enfim, nas atividades dela diária. E da mesma forma, né, converse com os professores, porque esses estão com o seu filho todos os dias. E eles estão ali, né, tendo total ali conhecimento, enfim, com inúmeras informações, não só da escola, mas dos amigos, né, dos relatos dos amigos, enfim. E você vai conseguir evitar inúmeros crimes, né, que seu filho seja vítima de inúmeros crimes, principalmente os cibernéticos. Ah, é isso aí. Então, você entendeu que, tipo assim, filho é responsabilidade sua, né? Então, quando ele se torna adulto, independente e, é claro, autossuficiente, ou seja, ele se banca, aí já é problema dele. É isso, mãe. Então, chegamos ao final de mais um Plenitude. E em plenitude e serenidade, nós agradecemos a doutora Fernanda por estar aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. E deixamos para você beijinho cor-de-rosa. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.